A poeira dançava nos feixes de luz que cortavam a penumbra do escritório do Dr. Menezes, um homem cujo rosto parecia esculpido em preocupação e papel envelhecido. O ar era pesado, impregnado com o cheiro de couro, madeira polida e o fim de uma era. Eu, Lucas, aos 45 anos, sentia-me como um estranho num funeral para uma vida que ainda pulsava, dolorosamente, dentro de mim. A minha. Do outro lado da imponente mesa de mogno, minha irmã, Beatriz, ajeitava o seu vestido de grife, uma máscara de luto piedoso mal escondendo o brilho triunfante nos seus olhos. Ela era a filha dedicada, a cuidadora abnegada, a santa que sacrificara a sua juventude para amparar nosso pai, Antônio, nos seus últimos difíceis anos. Pelo menos, essa era a história que ela vendera, e que aparentemente meu pai comprara inteiramente. Dr. Menezes limpou a garganta, o som rasgando o silêncio tenso. Ele ajustou os óculos e leu a cláusula final do testamento do meu pai com uma monotonia ensaiada, como se estivesse a recitar a previsão do tempo e não a desferir o golpe que redefiniria a minha existência. E, por fim, deixo a totalidade dos meus bens, incluindo a residência principal, a carteira de investimentos e todos os ativos restantes, à minha amada filha, Beatriz, em reconhecimento pelo seu cuidado incansável, sua devoção e seu sacrifício durante a minha enfermidade. Ao meu filho, Lucas, não deixo nada, pois a sua ausência nos momentos de maior necessidade tornou clara a sua escolha de colocar a carreira e a vida pessoal acima da família. Que ele encontre o seu próprio caminho como sempre fez. O ar abandonou os meus pulmões. Não foi um soco. Foi a remoção cirúrgica de algo vital. Um vácuo abriu-se no meu peito, frio e vasto. Olhei para Beatriz. Um pequeno, quase imperceptível, sorriso curvou os seus lábios antes de ela o substituir por uma expressão de surpresa e tristeza forçada. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou no meu braço. Lucas, eu não fazia ideia. A sua voz era um sussurro sedoso de falsa compaixão. Estou tão chocada quanto você. Papai deve ter. Ele não estava a pensar com clareza. Mentira. Cada palavra era uma peça de teatro cuidadosamente orquestrada. Eu podia ver nos seus olhos. Ela sabia. Ela provavelmente ajudou a redigir as palavras. O advogado olhou para mim com uma pena profissional, recolheu os papéis e o espetáculo acabou. Fui oficialmente, publicamente e póstumamente repudiado. O filho ausente. O egoísta. O deserdado. A narrativa estava completa. O que ninguém naquela sala sabia, nem mesmo a vitoriosa Beatriz, era que as narrativas podem mudar. E a verdade, por vezes, tem o péssimo hábito de esperar pelo momento mais dramaticamente oportuno para fazer a sua entrada. Para entender a profundidade da traição, é preciso entender a fundação sobre a qual a nossa família foi construída. Ou melhor, a fundação que eu fui forçado a construir, tijolo por tijolo, com o cimento dos meus próprios sonhos sacrificados. Meu pai, Antônio, era um homem bom, mas um péssimo homem de negócios. A sua pequena construtora, o seu orgulho e alegria, desmoronou sob o peso de má gestão e de um mercado implacável quando eu tinha apenas 20 anos e Beatriz, 16. Eu estava na universidade, a estudar música, com a cabeça cheia de sinfonias e a alma a vibrar com a promessa da arte. Aquele sonho morreu numa tarde de terça-feira, com uma chamada do meu pai, a sua voz quebrada a confessar que o banco iria executar a hipoteca da casa. Beatriz chorava ao fundo. Naquela noite, troquei as partituras por livros de contabilidade. Abandonei o curso de música e transferi-me para a gestão de empresas, uma disciplina que me parecia tão cinzenta e sem alma como o futuro que se estendia à minha frente. Consegui um emprego a tempo inteiro enquanto estudava, trabalhando no turno da noite num centro de logística, movendo caixas sob luzes fluorescentes enquanto as melodias na minha cabeça se desvaneciam. Com o meu primeiro salário substancial, renegociei a dívida do meu pai. Nos anos que se seguiram, a minha vida tornou-se uma equação financeira. Cada decisão era pesada contra a balança da sobrevivência familiar. O meu sucesso era o sucesso deles. Quando me formei, com honras que não me trouxeram qualquer alegria, consegui um emprego numa multinacional que exigia viagens constantes.
Eu odiava os aeroportos, os hotéis impessoais e a solidão, mas o salário era a única coisa que importava. Com esse salário, paguei a Universidade de Beatriz, um curso de design de moda que ela frequentou com um entusiasmo passageiro. Paguei pelo seu primeiro carro, um conversível que ela exibia aos amigos como um troféu da sua própria sofisticação. Paguei pelas férias da família, pelas renovações da casa, pelas contas inesperadas. Eu era o provedor silencioso, o filho fantasma cuja presença era sentida apenas através de transferências bancárias. Beatriz, por outro lado, desempenhava o papel da filha presente. Ela nunca saiu de casa, vivia sob o teto que eu mantinha, comia a comida que eu pagava e construía a sua imagem de filha devota. O Lucas está sempre tão ocupado, dizia ela aos vizinhos com um suspiro. Ainda bem que eu estou aqui para cuidar do papai e da mamãe. Quando a nossa mãe adoeceu, fui eu que pesquisei os melhores especialistas e paguei pelas consultas privadas. Mas era Beatriz que a levava às consultas, que segurava a sua mão, que colhia os agradecimentos e a simpatia. Depois que a mamãe se foi, a saúde do meu pai começou a declinar. O diagnóstico de Parkinson foi um golpe lento e cruel. Ele, que fora um homem tão forte e orgulhoso, tornou-se frágil, dependente e, com o tempo, cada vez mais suscetível à influência da única pessoa que estava sempre lá, Beatriz. As minhas visitas tornaram-se tensas. Papai olhava para mim com uma mistura de ressentimento e confusão, como se eu fosse um parente distante. Beatriz controlava a conversa, respondendo por ele, filtrando as informações. Papai está cansado hoje, Lucas. Não o vamos sobrecarregar com problemas de trabalho. Ele fica confuso quando falas de finanças. Ela isolou-o, não com muros, mas com uma teia pegajosa de cuidado sufocante. Ela tornou-se a sua guardiã, a sua voz, a sua memória. E no processo, ela reescreveu a história. Eu não era mais o filho que os salvara da ruína. Eu era o filho que os abandonara em busca de sucesso pessoal. Ela pintou a minha ausência, uma ausência forçada pelos próprios sacrifícios que fiz por eles, como uma forma de negligência. A injustiça era tão profunda, tão sistemática, que eu nem sabia por onde começar a lutar contra ela. Eu enviava dinheiro, e esse dinheiro comprava os medicamentos do meu pai e o luxo de Beatriz, mas também financiava a narrativa da minha própria vilania. Eu estava a pagar para ser apagado da minha própria família. A dor disso era um zumbido constante sob a superfície da minha vida, um lembrete de que, não importava o quão bem-sucedido eu me tornasse, em casa eu era, e sempre seria, uma nota de rodapé, uma decepção. O ponto de virada não chegou com um grito, mas com o clique silencioso de um rato de computador. Uma semana após a leitura do testamento, Beatriz, na sua magnanimidade, concedeu-me acesso à casa para recolher quaisquer itens sentimentais que eu pudesse querer. A sua generosidade tinha um prazo: 48 horas. Depois disso, os empreiteiros chegam para começar a renovação, anunciou ela, como se estivesse a planear uma festa. Andar pela casa foi como caminhar por um museu da minha própria irrelevância. As minhas fotografias tinham sido discretamente movidas para as prateleiras de baixo, os meus livros encaixotados no sótão. Era um espaço limpo da minha existência. O meu objetivo era o escritório do meu pai. Eu queria os velhos álbuns de fotos da minha mãe, a sua caligrafia nas margens, um último vestígio da família que fomos um dia. O escritório estava estranhamente intacto, um santuário para o homem que o meu pai fora. Sentei-me na sua velha cadeira de couro, o material gasto e familiar sob os meus dedos. Foi então que o vi. Um tablet antigo, um modelo que eu lhe dera há uns 5 anos, esquecido na prateleira debaixo da estante coberto de pó. Por um impulso, liguei-o. Demorou uma eternidade a arrancar, mas quando o ecrã se acendeu, vi que estava ligado à conta da nuvem do meu pai. O meu plano era procurar por fotos antigas, talvez vídeos de aniversários, mas um ficheiro chamou a minha atenção. Estava rotulado de forma simples: Registros do papai. A minha primeira suposição foi que seriam registros médicos, talvez digitalizações de documentos. A curiosidade venceu. Cliquei. O que encontrei não eram documentos. Eram vídeos, dezenas deles, gravados ao longo dos últimos 2 anos. As miniaturas mostravam o meu pai, sentado na sua poltrona na sala de estar,
parecendo frágil e confuso. Cliquei no primeiro. A câmera estava posicionada de forma discreta, provavelmente do outro lado da sala. Beatriz entrou no enquadramento trazendo uma bandeja com comida. Ela colocou-a na mesinha de centro, a poucos centímetros do alcance do meu pai. "Aqui está o seu almoço, papai", disse ela com uma voz falsamente doce. As mãos do meu pai tremiam violentamente por causa do Parkinson enquanto ele tentava alcançar o prato. Ele não conseguia. A comida estava demasiado longe. Ele resmungou frustrado. "Oh, vamos lá, Antônio." A voz de Beatriz mudou, tornando-se cortante e cheia de desprezo. "Nem sequer consegue pegar na sua própria colher? Que patético. O seu filho bem-sucedido ficaria com vergonha de o ver assim." O meu sangue gelou. Continuei a clicar, vídeo após vídeo, a mesma crueldade. Ela a repreendê-lo por derramar água, ela a zombar da sua fala arrastada, ela a desligar a televisão no meio do seu programa favorito, dizendo: "Já viu o suficiente por hoje." Num vídeo particularmente horrendo, ela segurava um copo de água à frente da sua boca e depois afastava-o quando ele tentava beber, rindo enquanto ele olhava para ela com olhos suplicantes. Ela estava a filmá-lo. Não para documentar a sua doença, mas para documentar a sua humilhação. Por quê? Para ter provas de como ele era difícil? Para se justificar a si mesma? Ou, a realização mais doentia de todas, por puro prazer sádico? Sentei-me ali, no silêncio poeirento do escritório do meu pai, e a dor que sentira na leitura do testamento transformou-se em algo diferente. A tristeza foi queimada por uma fúria branca e incandescente. Isto não era sobre dinheiro ou herança. Isto era sobre a profanação de um homem vulnerável. Isto era sobre o mal puro e calculado, mascarado de cuidado. Com as mãos a tremer, não de fraqueza, mas de uma raiva recém-descoberta, liguei um disco rígido externo ao tablet. Copiei todos os ficheiros. Cada segundo de tortura. Verifiquei 3 vezes para ter a certeza de que tinha tudo. Apaguei os ficheiros originais do tablet e da nuvem. Limpei o histórico. Deixei o dispositivo exatamente como o encontrei. Saí daquela casa com uma caixa de álbuns de fotos e um disco rígido que continha a chave para a ruína da minha irmã. A narrativa que ela passara anos a construir estava prestes a colidir com a verdade irrefutável da sua própria crueldade. E eu seria o único a garantir que a colisão fosse total e devastadora. A raiva é uma emoção quente e caótica. A justiça, no entanto, deve ser servida fria. Passei as 48 horas seguintes a assistir aqueles vídeos repetidamente, não por masoquismo, mas para análise. Cada zombaria, cada ato de negligência, cada palavra cruel foi absorvida e catalogada na minha mente. A minha dor pessoal deu lugar a um foco frio e cristalino. Beatriz não tinha apenas enganado o nosso pai. Ela tinha-o torturado. E o testamento não era apenas um documento legal. Era o fruto de abuso de idosos e influência indevida. O meu primeiro telefonema não foi para um amigo ou para um familiar em busca de consolo. Foi para encontrar a melhor advogada de direito sucessório da cidade. A pesquisa levou-me à doutora Sofia Carvalho, uma mulher cuja reputação a precedia. Ela era conhecida por ser meticulosa, implacável e por não ter paciência para jogos. No seu escritório, que era o oposto do de Dr. Menezes, moderno, minimalista e banhado em luz natural, eu contei-lhe a história. Toda ela. Os sacrifícios, a narrativa de abandono, a leitura do testamento. Ela ouviu com uma empatia profissional, o seu rosto impassível. Só quando terminei é que ela falou. "Lucas, contestar um testamento com base em influência indevida é notoriamente difícil", disse ela, a sua voz calma e nivelada. "É a sua palavra contra a dela. Ela tem anos de cuidado como prova. Os vizinhos, os amigos da família, todos irão testemunhar a sua devoção." "Eu sei", respondi, "mas eu não vim aqui apenas com a minha palavra." Coloquei o disco rígido sobre a sua mesa de vidro. "Eu vim com a palavra dela." Conectamos o disco ao seu computador e eu selecionei 3 dos vídeos mais condenatórios. Enquanto eles eram reproduzidos no grande ecrã na parede, observei o rosto da doutora Carvalho. A sua máscara profissional rachou. Vi um lampejo de repulsa, seguido por uma raiva fria que espelhava a minha. Quando o último vídeo terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento.
Meu Deus, sussurrou ela. Depois a advogada assumiu o controlo. Isto muda tudo. Isto não é apenas influência indevida. Isto é abuso. Isto destrói completamente a premissa sobre a qual o testamento foi escrito. A devoção dela era uma farsa. Nos dias seguintes, a doutora Carvalho e a sua equipa trabalharam incansavelmente. O plano não era apenas contestar o testamento, mas aniquilá-lo. A estratégia era clara. Não iríamos mostrar as nossas cartas imediatamente. Iríamos deixar Beatriz construir o seu próprio pedestal de santidade no tribunal, apenas para que pudéssemos derrubá-lo com as suas próprias ações. Apresentamos a petição para anular o testamento. A resposta da equipa jurídica de Beatriz foi previsível, um chorrilho de indignação justa. Eles pintaram-me como um filho ganancioso e amargurado, incapaz de aceitar os últimos desejos do seu pai. Alegaram que eu estava a assediar uma irmã enlutada. Cada documento que eles apresentavam enterrava-a mais fundo na sua própria mentira. Beatriz, sentindo-se invulnerável, cometeu erros. Deu entrevistas a um jornal local sobre os desafios de cuidar de um pai com Parkinson, pintando-se como uma heroína trágica. Ela organizou uma venda de imóveis, desfazendo-se dos pertences do nosso pai com uma pressa desrespeitosa. Ela até começou a encontrar-se com arquitetos para planear a renovação da casa, que mais parecia uma demolição da nossa história. Eu observei tudo à distância. O meu silêncio a ser interpretado como fraqueza. Ela enviava-me mensagens de texto cortantes. Podes, por favor, parar com isto? Estás a envergonhar a memória do papai. E toda a gente sabe a verdade, Lucas. Aceita simplesmente. Eu nunca respondi. Cada mensagem dela era mais uma prova da sua arrogância. Ela não tinha ideia do que estava para vir. A tensão aumentava a cada dia que passava, a cada moção legal, a cada carta trocada entre os advogados. Eu estava a caminhar numa corda bamba de emoções, mas a determinação mantinha-me equilibrado. Isto já não era sobre a minha dor. Era sobre a dignidade do meu pai. Era sobre garantir que o último capítulo da sua vida não fosse uma mentira contada pela sua algoz. A vingança estava a ser planeada, não com fogo e fúria, mas com a precisão fria de um processo legal, alimentado pela verdade gravada em vídeo. O dia do julgamento chegou sob um céu cinzento e pesado, um espelho perfeito do meu estado de espírito. O tribunal era uma catedral de madeira escura e silêncio solene. Beatriz estava sentada à mesa do réu, vestida de preto, uma imagem de luto e virtude. Ela lançou-me um olhar que era uma mistura de pena e desprezo. Ela acreditava genuinamente que iria vencer. Acreditava que a sua narrativa era impenetrável. A primeira metade da manhã foi o seu espetáculo. O seu advogado, um homem pomposo com uma voz ressonante, chamou uma série de testemunhas. Uma vizinha idosa que chorou ao descrever como Beatriz nunca saía do lado do pai. Um amigo da família que falou do brilho nos olhos de Antônio, sempre que Beatriz entrava na sala. O próprio Dr. Menezes, que testemunhou a clareza mental do meu pai quando assinou o testamento, afirmando que Antônio estava resoluto na sua decisão de recompensar a sua filha dedicada. A cada testemunho, eu via a confiança de Beatriz a crescer. Ela assentia com tristeza, enxugando uma lágrima falsa aqui e ali. A doutora Carvalho fez um contra-interrogatório breve e contido a cada testemunha, fazendo perguntas simples que pareciam inócuas. Então, a senhora via-o todos os dias? A que horas do dia costumava visitar? Ela estava a estabelecer um padrão, a pintar um quadro da persona pública de Beatriz. Finalmente foi a vez de Beatriz depor. Ela caminhou para a tribuna com uma gravidade ensaiada. O seu advogado guiou-a através da sua história de sacrifício, a sua voz a quebrar nos momentos certos. Ela falou sobre as noites sem dormir, as refeições que preparava com amor, a paciência que tinha com a sua frustração e confusão. Eu fiz tudo por ele, concluiu ela, olhando diretamente para o juiz, os seus olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Eu teria feito qualquer coisa. O meu único arrependimento é que o meu irmão Lucas não estivesse lá para partilhar esses últimos momentos preciosos. A sala estava em silêncio, o ar espesso de simpatia por esta filha santa. O juiz, um homem mais velho com um rosto severo, parecia comovido. Então a doutora Carvalho levantou-se. O seu andar era calmo, deliberado. Senhora Beatriz, começou ela suavemente,
O seu amor pelo seu pai é verdadeiramente comovente. Descreveu-o como precioso. Poderia elaborar? Beatriz caiu na armadilha. Cada momento era um presente, mesmo os difíceis. Era meu pai. E era paciente com ele? Sempre. Sempre, disse Beatriz com firmeza. A paciência é a chave no cuidado de alguém com Parkinson. Nunca o repreendeu? Nunca zombou dele? Nunca usou a sua condição para o magoar ou humilhar? Uma sombra de irritação cruzou o rosto de Beatriz. Claro que não. Que pergunta horrível. Eu amava o meu pai. A doutora Carvalho fez uma pausa, deixando as palavras de Beatriz pairarem no ar. Sua Excelência, disse ela, virando-se para o juiz. A autora gostaria de apresentar prova em vídeo. Prova que oferece uma perspectiva um pouco diferente sobre o cuidado da senhora Beatriz. O advogado de Beatriz saltou de pé. Objeção, isto é uma emboscada. Não temos conhecimento de nenhum vídeo. Não é uma emboscada quando a prova foi gravada pela sua própria cliente, respondeu a doutora Carvalho com frieza. Estes vídeos foram recuperados de um dispositivo pertencente ao falecido, gravados dentro da residência. O juiz, intrigado, permitiu. As luzes da sala do tribunal diminuíram. O grande ecrã atrás da tribuna das testemunhas, até então escuro, ganhou vida. O primeiro vídeo foi o do almoço, a bandeja deixada fora de alcance. A voz de Beatriz, agora não a de uma santa enlutada, mas de uma guarda de prisão cruel, ecoou pela sala silenciosa. Que patético. Eu olhei para Beatriz. O sangue tinha desaparecido do seu rosto. A sua boca estava ligeiramente aberta em choque e negação. O segundo vídeo. Ela a zombar da sua fala. O terceiro. O do copo de água. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal. A vizinha idosa que chorara na tribuna levou a mão à boca. O amigo da família olhava para o ecrã com horror. A doutora Carvalho deixou cada vídeo ser reproduzido na sua totalidade, o som da crueldade de Beatriz a encher o espaço. Quando o último terminou e as luzes se acenderam, todos os olhos estavam em Beatriz. Ela tremia incontrolavelmente, o seu rosto uma máscara de terror e humilhação. O juiz olhou para ela, o seu rosto um trovão. Ele removeu os óculos lentamente. Senhora, começou ele, a sua voz perigosamente baixa. Durante 20 anos neste tribunal, ouvi histórias de ganância e conflito familiar. Mas raramente, se alguma vez, testemunhei um nível de duplicidade e crueldade tão calculista. Ele virou-se para os autos. Com base na prova apresentada, que demonstra um padrão claro e chocante de abuso de idosos, anulação da dignidade e manipulação emocional, este tribunal considera que o testamento datado de 15 de maio foi obtido sob a mais extrema das influências indevidas e é, portanto, nulo e sem efeito. A sua premissa fundamental, o cuidado devoto, foi provada como sendo uma mentira grotesca. Ele bateu com o martelo, o som ecoando como um tiro. Além disso, ordeno que uma transcrição completa destes procedimentos e uma cópia das provas em vídeo sejam encaminhadas ao Ministério Público para uma investigação criminal sobre abuso de idosos. Beatriz soltou um som, um soluço estrangulado de um animal encurralado. A sua máscara de santidade não estava apenas rachada. Tinha sido pulverizada, revelando o monstro por baixo para que todo o mundo visse. A justiça não fora sussurrada, fora proclamada no local mais público imaginável. E a sua queda, tal como a sua crueldade, foi gravada para sempre. A saída do tribunal foi um borrão. Repórteres que tinham apanhado o cheiro do drama, os olhares chocados dos antigos amigos da nossa família, o rosto pálido e derrotado do advogado de Beatriz. Eu e a doutora Carvalho escapamos por uma saída lateral, o ar frio da cidade a parecer subitamente limpo e fresco. Com o testamento anulado, a lei determinava que os bens do meu pai seriam divididos igualmente entre os seus únicos 2 herdeiros, eu e Beatriz. Mas a vitória não me trouxe um sentimento de alegria, apenas uma calma sombria e resoluta. O dinheiro estava manchado. Nos meses que se seguiram, a vida de Beatriz desmoronou. A investigação criminal levou a acusações formais. A história explodiu na comunidade local, tornando-a uma pária. Os amigos que tinham testemunhado a seu favor agora atravessavam a rua para a evitar. Ela foi forçada a vender o seu precioso conversível para pagar as despesas legais.
A casa, agora propriedade conjunta, permaneceu num limbo legal, um monumento vazio à sua ganância. Eu, por outro lado, tomei uma decisão. Quando a minha parte da herança foi finalmente libertada, não comprei um carro novo nem fiz umas férias de luxo. Em vez disso, usei cada cêntimo para criar a Fundação Antônio e Helena em honra de ambos os meus pais. A missão da fundação era fornecer apoio legal gratuito e abrigo de emergência para vítimas de abuso de idosos. A dor da minha família seria transformada em refúgio para outros. O primeiro cheque que assinei da fundação foi para pagar a um cuidador a tempo inteiro para uma senhora cujo filho estava a negligenciá-la. Senti mais satisfação naquele ato do que em qualquer sucesso corporativo que já tive. Um dia, cerca de 1 ano depois do julgamento, recebi uma carta com um selo do correio de uma pequena cidade a várias horas de distância. Era de Beatriz. A sua caligrafia, antes tão confiante, estava instável. A carta não era um pedido de desculpas, eu duvido que ela fosse capaz de mas um relato amargo da sua vida. Ela tinha perdido tudo. Vivia num pequeno apartamento, trabalhava num emprego de salário mínimo e era assombrada pelos olhares e sussurros. A carta terminava com uma única frase: "Você arruinou a minha vida." Amassei o papel e deitei-o no lixo. Ela ainda não entendia. Eu não tinha arruinado a vida dela. Tinha apenas mostrado um espelho, e foi ela quem não conseguiu suportar o reflexo. Libertei-me da necessidade da sua aprovação, ou mesmo do seu reconhecimento, há muito tempo. O meu valor não era definido pela sua percepção ou pelo testamento do meu pai. Era definido pelas minhas ações, pelos sacrifícios que fiz e agora pela ajuda que podia oferecer a outros que sofriam em silêncio. Naquela noite, fui ao meu antigo estúdio de música, um pequeno espaço que alugara, mas raramente usara ao longo dos anos. Tirei o pó do meu velho piano, as teclas de marfim amareladas pelo tempo. Sentei-me e, pela primeira vez em mais de 2 décadas, os meus dedos encontraram o seu caminho para uma melodia. Não era uma sinfonia grandiosa, apenas uma peça simples, melancólica, mas inegavelmente minha. Era o som da liberdade. O som de um homem a reclamar a sua própria vida, não através da vingança, mas através da redenção. Eu encontrara o meu próprio caminho, tal como o meu pai desejara, mas de uma forma que nem ele nem Beatriz jamais poderiam ter imaginado. O que você teria feito no meu lugar? Acredita que a justiça foi totalmente servida? Ou eu deveria ter procurado uma forma de reconciliação com a minha irmã? Deixe a sua opinião nos comentários. Se esta história o comoveu, por favor, clique no botão curtir e inscreva-se no nosso canal. Publicamos histórias emocionantes como esta todos os dias, e a sua inscrição garante que não perde nenhuma. E, por favor, classifique esta história de 1 a 10 nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim e ajuda-me a trazer mais conteúdos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de assistir ao vídeo que está a aparecer agora no seu ecrã. Até breve. M.